30 dias se passaram desde que eu engoli o Veldora. O que eu estava fazendo? Bem, pense nisso. Se você estivesse sendo atacado por um monstro, o que você faria? Quer dizer, eu era um slime agora. Seria difícil para mim me afastar de um atacante babaca, muito menos me defender. Então eu estava gastando meu tempo pensando em como revidar. Ao longo do caminho, também estava consumindo umas ervas estranhas ou pedras brilhantes que eu encontrava. Tinha uma quantia bem justa delas. Eu ainda estava na região que Veldora descreveu como cheia de magia local, e quase tudo que eu encontrei ali eram ervas Hipocuti, coisa que eu já tinha imaginado. Mas poções de cura para mim, eu suponho. Também descobri que a maioria das pedras incandescentes e tal por aqui eram o que era chamado de minério mágico, que supostamente poderia ser refinado em um metal mais duro que ferro ou aço e era altamente compatível com magia. Eu estava meio que esperando por algo um pouco menos comum, mas eu nem sabia se orichalcum ou minério carmesim existiam por aqui, mesmo que aqueles fossem famosos no planeta Terra. Eu não deveria ser muito ganancioso. Então, enquanto eu estava comendo todas essas ervas saborosas e pedras, uma ideia veio na minha mente. E se eu conseguisse cuspir água rápido o suficiente para me fazer voar? Talvez eu pudesse cortar os inimigos, como um jato d'água cortante de alta pressão? Não, eu sei o que você está pensando. Você está pensando que eu estava prestes a estragar tudo de novo, não é? Você realmente não deveria desprezar pessoas assim, sabe? Eu sou um pouco bom com as coisas. Eles sempre escreviam isso nos meus boletins escolares e outras coisas. Sabe? Eles diziam coisas como excelente trabalho quando ele se esforça. Então sim, eu achei que funcionaria. Voltei ao lago subterrâneo de antes e assim como imaginei, a piscina era bem grande. O ar parecia extremamente tranquilo para mim. Não haviam criaturas por perto, nem mesmo na água, eu presumia. Com toda a magia absorvida dentro de mim, tornava tudo mais silencioso. Natureza pura e inadulterada, verdadeiramente uma bela visão de se ter. Mas bem, voltando aos negócios. Da última vez, eu me movi direto para a fase de ação sem testar nada, o que foi bastante imprudente. Foi isso e eu também ejetei muita água ao mesmo tempo, me impulsionando muito mais rápido do que eu pretendia, sem plano nenhum. Bem, dessa vez eu manteria no mesmo nível de uma pistola d'água, expelindo apenas um pouco de cada vez, só tomando um golinho d'água e cuspindo. Bem, aqui vou eu. Hã? Não tem muita água saindo? O buraco de saída está pequeno demais? Eu me expandi um pouco. A água saiu com um pouco mais de energia, dessa vez encharcando uma pedra próxima que eu estava mirando, um sinal promissor. Depois de mais alguns minutos gastos ajustando os níveis de água, eu decidi aumentar a pressão um pouco mais antes de abrir a boca. Lançar. E então lançar de novo. E então mais uma vez, aumentando gradualmente a saída enquanto eu mantinha minha prática de arma d'água. Estava começando a tomar forma, sim, mas tudo bem. Enquanto um tiro de água pode doer um pouco, eu não acho que ele iria ser um ataque particularmente decisivo. E então, e agora? Eu pensei enquanto dava um mergulho no lago para reunir meus pensamentos. Sempre que estava cansado, minha sugestão era tomar um banho. E não era só por diversão, tá? Além disso, também me deu a chance de usar a minha percepção de magia e me observar flutuando e afundando na água. Eu me sentia tipo uma água viva. Talvez eu pudesse vibrar a superfície do meu corpo para criar correntes ou algo assim? Eu tentei, transportando força mágica através da minha pele para controlar as partículas ao meu redor. A vibração percorreu todo o meu corpo e então eu tentei apontá-la em uma única direção, e isso foi o suficiente para me mover. Ha! Boa! Eu passei um tempo zunindo ao redor da água assim, curtindo a experiência. Era uma boa mudança de ritmo, com certeza. E eu não estava só brincando, ok? Vamos manter isso sério. Habilidade, movimento fluido adquirida. Pensei por um momento que fosse o sábio, mas acabou sendo a fala do mundo. Brincar um pouco acabou de me render uma nova habilidade. Ah, pera, eu não estava brincando, ok? Eu estava apenas relaxando um pouco. No entanto, graças a isso, eu poderia voar dentro ou sobre a água rapidamente. Se necessário, eu poderia usar a propulsão de pressão de água para acelerar as coisas também. Considerando que eu não precisava respirar, lutar na água poderia realmente me dar uma vantagem pelo que eu sabia. Bom, para fugir pelo menos. Esse e outros assuntos pareciam estar em minha mente quando eu saí do lago. O intervalo acabou e de fato deu frutos para mim. Enquanto relaxava, eu pensei em alguns conceitos novos.
Se eu continuasse perseguindo a abordagem da pistola d'água, teria que aplicar pressão constante no jato por um longo período de tempo. Em vez disso, decidi imaginar o cilindro de um motor de carro, aplicando pressão no meu interior enquanto liberava uma quantidade comparativamente pequena de água por lance. Ajustar a pressão e o diâmetro da saída me permitiu ajustar a força de expulsão, assim como antes. E felizmente, assim como eu esperava, acabou funcionando. Um pequeno jato ejetado bruscamente do meu corpo bateu contra o pedregulho e ele realmente quebrou a rocha levemente onde ela bateu. Sucesso! Bom, eu acho que foi um sucesso. Melhor continuar praticando antes que eu acabe perdendo o jeito. Eu ajustei o diâmetro de saída, ajustei a pressão e tentei dar um pequeno giro na água ao ejetá-la também. Havia muito no que pensar enquanto eu continuava ensaiando, mas era isso. Essa era a imagem mental que eu tinha que ter em mente, cortando com água. Eu tinha que fazer os jatos tão finos e planos quanto possível, aplicando apenas a rotação certa para eles. Então eu dei mais um jeitinho e funcionou. O tiro cilíndrico da água lutou através da resistência do ar com rapidez suficiente para deixar pós-imagens exatamente como uma lâmina, e então cortou seu caminho através da rocha, com força suficiente para me surpreender. Esse foi o auge do meu esforço, os melhores resultados da minha semana de prática. Habilidade lâmina de água adquirida. Habilidade propulsão de pressão de água, movimento fluido e lâmina de água adquiridas. Combinando e atualizando as habilidades para a habilidade extra, controle de água. Uau! Realmente funcionou! Habilidades extras deveriam oferecer um nível de força completamente diferente do normal. Agora eu tinha um jeito de me defender. Hora de sair. Bem, finalmente, 120 dias se passaram desde que reencarnei nas margens desse lago cavernoso. Eu estava nervoso? Sim, claro, ainda não conseguia falar, eu não tinha cordas vocais, então procurei no meu corpo algo que eu poderia usar como substituto, mas não tive sorte ainda. Ficar aqui até ter mais sucesso era uma opção, mas ao contrário das lâminas de água, eu não possuía nenhuma base. Por enquanto, teria que ser via telepatia ou nada, e se o meu possível parceiro de conversa não pudesse usar isso, então que assim seja. Não é a melhor das situações, mas lá vamos nós. De qualquer forma, eu não poderia ficar aqui para sempre. Eu queria ver o mundo lá fora e, se pudesse, adoraria encontrar alguns japoneses forasteiros. Aprender alguma magia também pode ser divertido. Bem, era hora de começar. Não há tempo como o presente e aquilo que dizem. Veldora não estava me dando quaisquer respostas ou sinais particulares dentro de mim. Quase senti como se o tivesse perdido, mas sabia que não era o caso. Nós tínhamos uma promessa, afinal de contas. Da próxima vez que nos encontrarmos, é melhor eu ter algumas histórias engraçadas que possa compartilhar com ele. Com um suspiro interno, eu viajei pelo caminho solitário para cima da ampla caverna subterrânea que eu havia me acostumado. Minha mente focada no vasto mundo que estava por vir. Quem sabe o que estaria me esperando? Eu mal sabia o que podia esperar, mas sabia o que eu queria. Aquela vez que eu reencarnei como um slime. Volume 1, Extra 1. A Garota e o Lorde Demônio. A principal coisa que eu lembro é o fogo que caía como chuva. O aperto da mão da minha mãe contra a minha parecia tão leve, tão fugaz, e eu estava apavorada demais para ver o caminho à frente. Uma bomba incendiária foi disparada por perto, transformando nossos arredores em um mar de chamas. Para onde deveríamos ir? Tudo estava queimando ao nosso redor. Eu, Shizu e Izawa, me senti à beira do desespero. Ah, é aqui que eu irei morrer? Mesmo aos 8 anos, eu já havia entendido o suficiente da vida. Eu não tinha parentes em quem pudesse confiar e morava sozinha com a minha mãe. Meu pai tinha sido convocado para a guerra há tanto tempo que eu não lembrava como ele era. Eu nunca tive certeza se deveria estar feliz ou triste com isso, mas de qualquer forma, essa é a minha vida e eu tinha que aceitar ela como ela era. Eu, minha vida e meu destino, que agora era morrer nessas chamas. Mas então... Você quer viver? Se deseja isso, então preste atenção em minha voz. Uma voz ecoou em minha mente. Se eu queria viver, como eu deveria saber? Eu era jovem demais para responder a essa pergunta. Embora, olhando para minha mãe, agora apenas um par de mãos após me proteger com seu corpo, eu não conseguia impedir as lágrimas que vieram nos meus olhos. E então pensei comigo mesma. Eu quero viver. Confirmado. Respondendo ao pedido do convocador com sucesso. Eu não aguento mais. É muito assustador. Está muito quente. Me ajuda, mãe. Eu me deitei ali e chorei, não temendo mais as chamas que desejavam a minha vida.
Confirmado. Habilidades extras: controle das chamas e cancelação de ataques de fogo, adquiridas com sucesso. E então o meu desejo se tornou realidade, apenas não do jeito que eu esperava. Quando acordei, eu estava dentro do covil de um monstro. Um homem solitário estava na minha frente. Ele tinha olhos azuis, longos cabelos loiros, um rosto bem definido e longos olhos entreabertos. Sua pele estava tão pálida que quase podia se ver através dela. A beleza pura desse homem faria quase qualquer um confundi-lo com uma mulher. Seu nome era Leon Cromwell, uma das figuras mais poderosas desse mundo. Um humano que havia nascido e se tornado um assim chamado Lorde Demônio, também conhecido como o Diabo Platinado. Ele me olhou e me avaliou. Outro fracasso. Ele sussurrou, aparentemente desapontado ao me ver, e não mostrou mais interesse em mim depois disso. Talvez fosse por isso que ele nunca se incomodou em me matar, nem mesmo com as queimaduras graves que eu possuía no meu corpo inteiro. Eu estava quase morrendo e nem importava para ele, apenas uma garotinha frágil se agarrando à vida e que sem dúvida morreria em breve se deixada sozinha. Eu não aguentava esse pensamento. Eu ainda estava viva, eu não queria ser abandonada, eu nunca esqueci essa experiência, aquele momento de desespero frustrante enquanto eu era avaliada e jogada fora. Essa memória acabou me seguindo pelo resto da vida. Na época, eu não tinha força suficiente para sobreviver e não tinha ninguém a quem recorrer. A única chance que eu tinha para continuar viva era esse Leon, meu Lorde Demônio. Ele simbolizava poder para mim e ser abandonada por ele significava literalmente a morte. Suponho que devo ter entendido isso por instinto, porque mesmo sem pensar nisso, eu estendi minha mão para Leon. Me ajude. Mas o braço ansioso que eu estendi para o demônio não conseguiu alcançá-lo. Eu desisti de mim mesma e com isso veio a raiva. Eu realmente vou morrer aqui? O puro egoísmo de me resgatar e depois me deixar morrer era algo que eu simplesmente não podia ignorar. Mentiroso, eu disse, evocando a pouca força que me restava. Você me perguntou se eu queria viver. Eu não conseguia parar as lágrimas quando olhei diretamente para o demônio. Eu não era mais capaz de formar uma frase coerente, mas se tivesse que resumir meus pensamentos, suponho que eles seriam nessa linha. Foi você quem chamou por mim, mas me abandonou. Não posso acreditar que você está me ignorando. Isso é tão cruel. No final, foi outro impulso demoníaco dele que me salvou. Seus olhos se iluminaram mais uma vez e ele sussurrou. Mentiroso, hein? Então espere um momento. Aquela resposta sinistra me encheu de ansiedade, mas minhas queimaduras quase fatais me impediram de fazer alguma coisa. Tudo que eu podia fazer era me prostrar diante da vontade desse monstro, desse Leon. Eu achei que você fosse apenas lixo, mas talvez você seja adequada para a chama, afinal de contas. Ele ativou um feitiço de invocação para Ifrit, o Titã do Fogo. Foi fácil para ele, nenhum preparo foi necessário, e quando o gigante apareceu, ele lhe deu uma ordem casual. Estou dando um corpo a você. Use-a bem. Era toda evidência necessária para mostrar que Leon me tratava como menos que humana. Minha frustração começou a evoluir para ódio, o trauma gravado em minha mente em tão jovem idade. Você quer viver? Se você quer viver, então mostre sua vontade. Deve ter sido minha imaginação. Não havia como o Lorde Demônio ter dito algo assim para mim. De jeito nenhum ele poderia estender a mão para mim antes de eu sucumbir às minhas queimaduras. Mas era verdade. Graças a ter meu corpo possuído, eu vivi por causa dele. O Ifrit convocado seguiu o comando, tentando se fundir com o meu corpo. Eu imediatamente senti meus membros ficando dormentes. Parecia que Ifrit estava tentando arrancar o meu corpo de mim. Assim como Leon ordenou, ele estava tentando comandar meu corpo para si mesmo. Confirmando, você deseja ser possuída por Ifrit para viver? Sim ou não? Quando me encolhi por conta da força sinistra que fluía para dentro de mim, eu silenciosamente rezei para mim mesma. Eu não quero morrer. Ainda não, mas não posso deixar o meu antigo eu desaparecer. Confirmado. Possessão por Ifrit. Sucesso. A posse de Ifrit está estabilizando as magículas de Shizu e Izawa. Sucesso. Além disso, habilidade única divergente, adquirida com sucesso. E foi assim, graças a uma série de coincidências, que eu sobrevivi naquele dia.